É com muita honra e orgulho que apresentamos hoje o primeiro episódio do ADcast, o podcast aqui na segunda-feira de Arquitetura e Bem-Estar. Estamos hoje com o trio ADconexes e vamos entrevistar o professor Ricardo Brode da Universidade Católica. Ele vai contar um pouquinho para nós sobre o Medversus, o metaversus aí do Memorial aqui no Parque Tecnológico do Eladio Geste. Sejam todos muito bem-vindos. Contamos com o apoio do escritório de Catarina Loder, com a Tony Glass Vidraçaria e com a Ambienta Decornil. Eu sou Janaína Casari. Eu sou a Catarina Loder. E eu, a Tavani Hortnick. E eu sou o Ricardo Mendes. Seja bem-vindo. Professor representando aqui a universidade. Ricardo. Muito obrigado. Então, como eu sou arquiteta e com muito orgulho ex-aluna do Ricardo na Universidade Católica, né? Foi um momento muito bom ser aluna da Católica, ser aluna do Ricardo. Foi, com certeza, uma experiência muito grande e tenho muito orgulho de ser filha da Católica, né? E lá Da mesma forma, posso dizer que nós também, aqui representando todos os professores, né? É muito bom ter encontrado aqui a feira. Mostra o quanto a Católica é formadora de mão de obra qualificada e que está aqui atuante, que está aqui no mercado. Não, e tu sabes que a Católica, eu sempre digo isso, a Universidade Católica nos deu toda a possibilidade de não só aprender a teoria. A gente, em todos os semestres, a gente tinha aquela questão da prática. Claro que quando a gente se forma, a gente não tem a experiência do cliente, a gente não tem a experiência da equipe, que são coisas que a gente vai formando e entendendo por onde que a gente quer seguir. Mas foi muito importante e digo que fundamental para o nosso segmento. A né? Católica também, né, sendo o nosso maior apoiador aqui da ADconexes, certificando todas as palestras, né, foi assim algo surreal feito pela ADconexes. Ricardo, conta para nós um pouquinho da tua pessoa, da tua formação. Bom, eu sou primeira formação arquiteto, né? Então fiz ainda a Católica não tinha curso de arquitetura, então eu fiz pela Universidade Federal. Depois eu fiz curso de escultura, também me formei em escultura pela Federal, e fui experimentar isso depois de formado já, quando eu fiz o meu mestrado, então na área tecnológica. Então daí que eu acabei ingressando e desenvolvendo o trabalho que até hoje eu desenvolvo na Católica, que está relacionado então com a parte tecnológica do uso dentro da arquitetura. Ricardo, me diz uma coisa, tu te formaste em que ano e quanto tempo tu estás na Católica ali nessa parte docente? Tá, eu me formei em 89 na Federal e estou há 25 anos na Católica dando aula. Então tem muitas turmas como a da Catarina. Muito caminho aí. Muitos alunos. Muitos e eu sempre pergunto, a pergunta que eu sempre faço assim, qual foi mesmo a tua turma? Porque a gente não consegue lembrar assim, quantos anos faz? Pode ser 3, pode ser 10, pode ser 20 já, né? Então, eu faço 13. 13, não saberia dizer. Bastante tempo que tu trabalhas lá e forma tantas pessoas assim legais, né? Da gente trabalhar. Eu que trabalho atendendo os arquitetos que tu forma, inclusive a ti também. Isso. É muito bacana. E o que eu ia te dizer? Conta um pouquinho para nós o que é o metaverso, né? A gente precisa saber um pouquinho mais sobre isso. Compartilha com a gente a tua experiência. Então, isso eu acho que é essencial que a gente aborde antes de falar, como a Janaína já iniciou na apresentação, falando sobre o Medverso, onde a gente pode então discutir um pouquinho mais. Sim. Que ele está todo inserido dentro do metaverso, que é uma plataforma onde tem o objetivo de conectar pessoas, né? Só que virtualmente. Então é um espaço virtual onde as pessoas têm a possibilidade de interagir com o espaço e entre as pessoas. Então é um lugar, isso diferente do que se tem talvez mais intimidade de ver. Atualmente, olhar para uma maquete eletrônica, né, que a gente chama, que é aquela maquete que é digital, foi feita no computador, é bastante conhecido e um recurso bastante utilizado.
A diferença aqui é que ela é interativa, então eu posso andar por onde eu quiser nessa maquete e ainda posso estar acompanhado, então isso pode ter usos tanto acadêmicos quanto comerciais. Um corretor pode mostrar uma casa, por exemplo, acompanhando a pessoa e comentando as coisas. Vou te levar aqui no quarto, vem por aqui. Personaliza. Personaliza, né? Então, a plataforma do metaverso possibilita essas interações. Tá? O resto são tecnologias que já eram conhecidas. Então, a realidade virtual não é de agora que eu estou dizendo, assim, talvez coisa de um pouco mais de 1 ano, 2 anos, foi que a empresa Facebook investiu na mudança do nome, chamou Meta, agora é o nome da empresa, né? Justamente por uma expectativa de que fosse um mercado que iria tomar conta mundialmente e que iria reverter em investimentos milionários, né? A coisa não andou exatamente como eles imaginavam, mas a base mais ou menos ficou, né? Então a plataforma está aí, pode ser usada. Muitas pessoas até hoje não entenderam como melhor utilizar isso, assim como são dúvidas que surgem de todas as questões tecnológicas novas, né? A gente tem a tecnologia, mas como é que a gente vai aproveitar isso para alguma causa produtiva? Porque para causas ruins acaba se descobrindo. Né? Sempre tem alguém que vai pensar para usar. De que forma vai aproveitar de forma benéfica, né? Claro, de forma benéfica. Então, embasando isso, foi o que nós acabamos então desenvolvendo dentro dessa plataforma interativa, né? Inclusive assim, no início, até para mim era difícil pensar como é que era isso, a ideia que a gente tem. Acho que vale eu relatar aqui essa minha experiência, que era o seguinte: eu tinha uma ideia assim, o metaverso vai ser um espaço interativo. E eu ouvia falar, assim, os primeiros comentários que eu ouvi falar do metaverso, assim, foi vendido um lote por 20 milhões para a empresa não sei quem. E aí ficava pensando, o que pode valer esse dinheiro? Como é que vai ser? Vai ser uma reprodução do mundo nosso, assim, vai ter cidades, estados, lotes, como é que vai funcionar isso? Depois que entendi como é que a lógica não é exatamente como a nossa lógica física, né, do mundo como a gente vive. E então esse início assim, é um pouco confuso para quem não entende, mas a base é de que eu tenho a possibilidade de ter um ambiente, esse ambiente eu posso interagir, e se eu quiser visitar um outro ambiente, porque é uma plataforma para vários ambientes, eu vou ter um link como uma página web e eu passo daquele ambiente para o outro. Não seria possível carregar o mundo inteiro, porque nenhum computador ou celular conseguiria processar essa quantidade de informações. Também, né? Por exemplo, tem as igrejas, né? O que foi no Eladio Jest, tem também a própria catedral, né? Que vocês fizeram. Isso. E salas da Universidade Isso, Católica. Então, essa troca é feita por um link. Isso acho que é claro para todo mundo. Se tu entra numa página e tu clica num link e tu passa para outra página, ou tu entra no Google e ali vai te mostrar uma série de links. Tu entra naquele link, ele te leva para a página que tu queres. Então, basicamente, o Mediverso, então, sendo agora específica para o tema aqui. Isso, vamos entender esse Mediverso, até porque nós estamos dentro do Parque Tecnológico, né? Que foi idealizado pelo Eladio Jest, que é o arquiteto que foi relacionado ao Mediverso, né? Nos conta um pouquinho desse nome, do que é o Mediverso. Então vamos fazer uma abordagem histórica aqui e didática para conseguir todo mundo entender. Primeiro, falar do Eladio Jest. Ele é responsável, juntamente com o escritório da Singualo, o Paulinho, que foram homenageados, né? Que vieram a Pelotas e então trouxeram essa contribuição nesse sistema construtivo de abóbada de tijolos armados. Tá? Isso num momento assim, há alguns anos atrás, e que não se tinha talvez a ideia do quanto isso foi positivo, né? Pela projeção que o Eladio Jest teve e tem, né, como arquiteto e engenheiro, das obras que ele fez mundo afora. Então, Pelotas tem uma obra do Eladio Jest. Daí, até nós pensarmos, quando teve
a igreja Cristo Obreiro foi uma igreja que foi elevada a patrimônio da ONU. E aí, mundial, né? Patrimônio mundial. E aí, então, isso deu um certo enfoque para o Eladio Dieste. E nós pensamos, nós temos aqui uma obra dele e a gente pode valorizar isso. Daí surgiu, então, a ideia e a parceria que nós começamos a ter entre a Católica e o Parque Tecnológico, tá? Para desenvolvermos em conjunto um memorial onde a gente pudesse didaticamente dar possibilidade em primeira mão para os alunos, né, um objetivo bem didático, que pudessem conhecer um pouco da história do Eladio Dieste, que viessem aqui no prédio. Então a gente fez o Memorial Eladio Dieste, que teve concurso para desenvolvimento da logo e tudo mais, e que está aqui no espaço físico com as obras dele ali apresentadas. Exposto para quem entra aqui pode conhecer um pouquinho mais. Aí o pensamento vai longe, né? E a gente foi pensando assim, tá aí, como é que a gente pode então, porque nem se sabia que Pelotas tinha uma obra do Dieste. Então como é que a gente pode fazer isso para que mais pessoas não ficassem restritas? Sim, se divulgue, né? Porque isso são informações que às vezes ficam só dentro daquele local ou dentro da universidade e o leigo acaba não sabendo dessa valorização que Pelotas tem. A comunidade total não sabe, né? Claro. E aí, então, nós já na inauguração, que foi no aniversário da cidade no ano passado, né? Foi a inauguração do memorial aqui físico. Vieram 2 filhos do Eladio, né, representando o escritório lá, ficaram muito emocionados de ter tido, não tem no Uruguai e tem em Pelotas um memorial em homenagem ao pai deles. Né? E isso repercutiu mais, assim, depois nós tivemos a visita do embaixador do Uruguai, da cônsul do Uruguai aqui de Porto Alegre. Nossa, que bom. Vieram aqui conversar, queriam saber o que estava acontecendo e nós vimos, nós temos que transformar isso numa coisa que tem uma visibilidade maior do que só esperar as pessoas virem a Pelotas, ao Parque Tecnológico e entrarem no memorial de acordo com os horários que estiver disponível. Porque o turista daqui a um pouquinho chega um domingo de tarde e não consegue visitar. Exatamente. Então daí, e pegando toda essa discussão que havia naquele momento de que o metaverso seria o potencial que estava sendo previsto, nós resolvemos então fazer isso, fazer uma versão do Memorial Eladio Dieste, então, que a gente carinhosamente chama de MED, né, pelas iniciais. Isso. E então fazer o memorial no metaverso, porque a gente colocaria isso através de um link. Qualquer pessoa no mundo inteiro poderá visitar, independente de Via Pelotas. Então, esse foi o intuito desse início. Então, Ricardo, conta para nós assim, quais foram as dificuldades tecnológicas que a faculdade, os alunos, tu enquanto professor encontraram, assim, porque muitas vezes a tecnologia, né, não faz assim, não ajuda muito, até mesmo para quem quer ver, assim. Teve alguma dificuldade? Sempre tem, né? Uma tecnologia, a gente está sempre pesquisando, a gente está sempre buscando e sempre encontra tecnologias, as que são recentes, né? Que não tem muito texto e tal. A gente vai atrás, vai aprendendo, muita informação, e a gente vai aprendendo, vai descobrindo, e é assim que a gente fez, né? Então, fomos atrás, assim, tá aí, como é que nós vamos fazer para colocar isso? A gente já tem na formação, a Catarina ainda se lembra, na nossa formação como arquiteto, a gente já desenvolve ferramentas para modelagem tridimensional de prédios. Então, assim, isso para um estudante de arquitetura é muito bom, já coloca ele na frente do que a tecnologia está disponível para qualquer pessoa fazer, mas os arquitetos já têm essa habilidade mais desenvolvida. Então, isso a gente já tinha na mão com os estudantes de arquitetura. Aí foi descobrir as coisas que são relacionadas à tecnologia do metaverso em si, então da interatividade, como é que a gente ia conseguir, como é que... Então, são várias empresas que colocam portais do metaverso e a gente escolheu uma que nos dava a possibilidade de ter até 50 pessoas, isso num formato gratuito, era um formato experimental, né? Onde 50 pessoas pudessem se encontrar. Então, uma turma de alguma
algum colégio, alguma escola, poderia toda visitar simultaneamente e ter o essa conhecimento interação. de forma... Aí cria seu Exato. avatar e... Exatamente. Então, tem que ter um avatar que representa a pessoa dentro do espaço, e aí, através do avatar, é que é feita essa interação. Se faz a interação por chat, por microfone, por câmera. Ele quase faz uma relação assim com quem já é mais geek, já lembra dos Star Wars da vida e tal. Eu consigo colocar minha primeira comunicação assim que foi bastante marcante foi que possibilitou pegar o avatar de alguém e colocar dentro da minha sala e conversar como se fosse uma holografia. Claro, eu estou enxergando através do celular, mas eu botei na minha sala o avatar de quem eu estava falando. Aí a gente olha assim, tá, mas tu poderia botar fazer uma ligação de vídeo e aí tu enxerga a própria pessoa, não o avatar da pessoa, né? Então, é uma linguagem que tem possibilidades de exploração e a gente tem que descobrir como melhor usar isso. E trazem essas sensações por estarem dentro daqueles ambientes, são coisas diferentes, então, né? É legal e isso a gente encontra assim, as crianças têm isso muito aguçado. A geração muito Y, próximo, né? eles estão prontos para isso, a gente teve que se preparar, Sim, eles já tem que estão dar uma prontos, já estudada. nascem prontos para isso. Tanto Então, que na época que eu entrei na faculdade, até o 3º ou 4º semestre, era tudo à mão. Aí quando a gente chegou lá na tua cadeira, que a gente começou a passar tudo, né, pro 3D, então a gente iniciou tudo muito à mão, a gente ainda tem essa geração muito... Ainda existe tudo muito à mão na ainda Católica? existe e deverá existir e eu sou defensor que exista. eu acho que é a base, né? Porque é a base, é uma forma de expressão. O arquiteto se expressa com palavras e com desenhos. Então a gente tem que ter essa possibilidade de Papel e representar, grafite, né? Que tu não vais ter outra forma, assim, preciso te mostrar, tu faz um desenho Óbvio. e já é entendido. Pra iniciar qualquer croquiszinho, projeto. a mão rapidão. Hoje em Um dia... desenho rápido. Não precisa ser um artista, tu não precisa Não. dominar a Sim, ponto sim. de fazer um desenho em escala. Mas conseguiu te expressar. fazer entender? Exatamente. Isso, né? tá Isso aí. tudo certo. Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta assim, ó, com relação, né, ao metaverso, essa questão da realidade virtual, tu falou, né, de ter ao mesmo tempo 50 pessoas numa sala, visitando tudo mais, crianças, turmas, enfim. Eu acredito que, claro, isso é uma evolução e a gente tá aí para evoluir, né? Mas nós vivemos num momento em que antes, quando eu era criança, a minha mãe tinha que brigar comigo pra eu entrar pra dentro de casa, porque eu tava na rua brincando. E hoje é o inverso, eu tenho 2 filhos, né, um de 14 e uma de 12, né, e eu tenho que brigar pra eles saírem pra rua pra brincar. Sim. Porque senão é celular, é computador, é videogame, é TikTok, é toda essa função, né? Até na escola, os temas são pela plataforma de ensino, né? Então, a gente vê que tem essa questão toda da tecnologia sendo usada também na educação, mas também tem isso das crianças ficarem muito focadas só dentro de casa e não sair. Eu queria saber um pouquinho da tua opinião com relação a isso, quanto de interferência tu acha que tem, né? Quais os pontos negativos que tu vê no metaverso? Porque, por exemplo, na minha concepção, o ponto negativo é esse, das crianças, principalmente dos adolescentes, ficarem ainda mais enclausurados, porque a pandemia nos trouxe isso. A gente teve que ficar na pandemia, querendo ou não querendo, dentro de casa sem poder sair. E aí a gente tinha que fazer as nossas reuniões online, os nossos trabalhos Evidenciou muito mais toda viraram essa questão, online, né? e até agora tem trabalhos que permanecem na modalidade, né, Aumentaram online, muito, aumentaram. Algumas retornaram e outras não. E aí eu fico pensando que o lado negativo do metaverso é esse, das pessoas seguirem somente dentro de casa, a vitamina D vai ter que ser tomando, não vai pegar o solzinho na rua, essa coisa toda, entendeu? Eu queria que tu falasse um pouquinho disso pra nós. Então, eu acho que eu começo dizendo assim, como toda tecnologia, né, ela não está posta ainda e explorada, né? A nossa geração é cobaia, né, de experimentação de tecnologias que os nossos anteriores não tinham experimentado, a gente está vivendo o momento que está sendo implementado, a gente não sabe muito onde isso vai dar.
Então, surgem todos esses questionamentos, sem dúvida são pertinentes, né? A gente pensar, pô, mas é toda uma geração e não é especificamente o metaverso que está fazendo isso, né? Isso está, o celular, de uma forma mais genérica, assim, por si só já está tendo esse papel fortíssimo, assim, de segurar uma criança dentro de casa e ter que ser incentivada a ir brincar e subir na árvore, né? Então, não é específico do metaverso, mas, sem dúvida, como eu disse, como toda tecnologia, ela vai depender de como vai ser usada e, sem dúvida, ela acaba levando o tempo da pessoa que está explorando aquele ambiente ali para dentro de casa, porque na rua ela não vai sair explorando, porque vai perder a conexão com o mundo. Então ela fica num lugar onde ela se sinta segura e tem sido isso muito discutido, né, sobre a segurança e sobre como as pessoas se escondem atrás dessa segurança e são até mais atrevidos no espaço virtual, nas redes sociais, tudo isso. Exatamente. Então, porque está na segurança de casa, que eu estou sentindo onde eu estou, eu vou fazer coisas que eu não faço. Eu não sou um noveleiro assim, que pudesse, que pudesse falar com um argumento forte, mas teve uma novela agora recentemente, as pessoas me chamavam a atenção, estão falando do metaverso, e aí eu tinha uma empregada que me dizia assim, viu que estão falando do metaverso? Então tive que ver alguns capítulos que eu via que estava sendo muito colocada a questão de um adolescente que estava vivendo num espaço virtual aquela vida que ele não tinha, só que ele era o bom no espaço virtual, então ele estava transferindo para o espaço virtual. Se transfere o que quer, Exato, né? Tu tem uma vida de aparências, de aparência total. Alienação, né? Eu intitulo isso como alienação, às vezes, do mundo real. Não é o metaverso que é o culpado disso, né? Então, o uso que a gente vai dar para ele é que vai nos dizer se ele é bom ou se ele é ruim. Então eu sou como tudo. Tecnologia é disponível. E aí, de acordo com como tu vai usar, se tu for usar para o bem, vou usar assim uma forma do bem e do mal, né? Mas se tu for usar para o bem, ela é válida, bem-vinda. Se tu for usar para o mal, aí tu vai pensar, a tecnologia é ruim. Não, a tecnologia pode ser boa, mas também pode ser ruim. A gente não pode deixar de pensar que, se mal usada, ela vai acabar comprometendo como isso. Quando tu cria o teu avatar, assim, tu loga com CPF, alguma coisa assim, para que tu tenhas que disponibilizar dados? Não é necessário, não é necessário. Tu pode logar com um e-mail e tu cria o teu avatar e associa aquele e-mail. Então não teria, assim, uma invasão de liberar dados, essas questões, assim, não haveria fraudes? No acesso ao metaverso, teoricamente não, mas dentro do metaverso, como ele trabalha com interatividade com pessoas, ali dentro pode ter alguém mal intencionado que te coloque situações que tu revele coisas que tu não deverias revelar, mas que por total desconhecimento ou ingenuidade tu tá acabando. Mas isso, de novo eu vou dizer, isso não é específico do metaverso, né? Isso é a situação de estar em qualquer espaço, que se tu não pensar que tu está colocando um dado e que ele pode ser usado contra ti depois. É a tecnologia que pode ofertar isso. O nosso papel aqui é pegar dúvidas assim das pessoas leigas para entender melhor, né? Então, por isso que eu estou fazendo essas perguntas para ti, porque um dos pontos negativos que me foi perguntado foi a questão da fraude, né? De enganar e tudo mais. Então, estamos entendendo. Eu complemento ainda, porque assim, a minha abordagem pro metaverso, assim, na implementação do Medverso, então, que é essa proposta que é bastante didática e que tem um cunho cultural, né, no apresentar a obra de um engenheiro arquiteto que tem relevância no trabalho que fez durante uma vida inteira, só que o metaverso não diz que é só para isso, né? Então, assim, tu encontras no metaverso várias outras aplicações e muitas delas com interesses comerciais, obviamente, porque nenhuma tecnologia é criada para ser
só bonita, né? Claro, Sempre vai ter funcional. alguém interessado Sim. em transformar isso em algo rentável, e não há um problema em transformar em algo rentável, mas cai naquela proximidade em que possa ser uma pessoa sofrer. Persuadida. Exato, vai sofrer porque foi enganada, porque foi, né? Tem vários objetos virtuais que foram comercializados. Então, assim, uma pessoa comercializa uma obra de arte virtual. E aí tu tens, então, o direito àquela obra de arte, só tu vais ter. Pode ter reproduções exatamente iguais, porque digital, tu não tens, assim, esse é o original e esse é a cópia, né? Todos os digitais podem ser exatamente iguais, mas esse digital aqui é o único que tem um certificado que diz... É o oficial. Esse é o que tu compraste. Sim, sim. Né? Claro. Esse é o que vale. Se tu não tiver o certificado junto dizendo, ele vale tanto quanto os outros. Então depende do que a pessoa vai valorizar. Assim, eu quero ter um quadro da pessoa, ou eu quero ter um quadro e dizer assim, eu tenho o quadro da pessoa, os outros não têm, sou eu que tenho. Em toda situação sempre tem dois lados da moeda, né? Em contrapartida, né? Eu vejo assim que a questão, até foi algo que a gente comentou, né, Tavani, das limitações físicas. Pessoas que não conseguem vivenciar, isso né, é muito bom. alguma experiência, uma montanha-russa, que não tem poderia nunca estar lá. Aplicações para a saúde tem várias, assim, né? Para superação de traumas, tudo isso tem sido usado e muito bem usado. Acessibilidade, então, assim, alguém que precisaria de toda uma instalação especial para poder se locomover e tal, hoje tem sistemas adaptados e a pessoa com todas as adaptações tem acesso facilitado através do computador. Então, poder fazer essa visitação através de um computador ou celular vai viabilizar muitas pessoas que não poderiam. Claro. Aqui qualquer desnível, qualquer coisa já seria uma dificuldade e lá não vai ter. Então tem esse lado também de aproximar mais pessoas. Sim, agora falando do lado positivo, depois a gente falar dos negativos, né? Eu, como arquiteta, vejo essa questão que tem muito aí pela frente para a gente poder representar os nossos projetos, para trazer essas sensações para os nossos clientes, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho para nós. Para os alunos e de uma maneira geral, o que a gente tem, né, de positivo aí pela frente e ainda a crescer? Qual é a tua opinião? Nos conta um pouquinho do que temos a contribuir aí com o metaverso. A dizer pela forma como eu fui apresentado, agora um assunto mais recente ainda do que o metaverso, disse metaverso, assim, eu tomei conhecimento há 2 anos atrás, né? Já está obsoleto, então, para ti. Não quer dizer que esteja obsoleto. É que em tecnologia o tempo é muito relativo. Todo minuto, então, assim, coisas novas. Em 6 meses, a inteligência artificial se desenvolveu mundialmente de uma forma como ninguém imaginava. Isso foi alvo, inclusive, das pessoas que estão envolvidas com isso pensar assim, para onde nós iremos? Se a coisa for nessa velocidade, que tipo de controle a gente vai ter que ter? Porque se hoje tu consegue dispensar um ator, tu digitaliza o corpo do ator e a voz do ator, tu não precisa mais do ator. Tu pode botar o ator virtual dentro do filme com um custo muito menor. Então isso gerou protesto de cineastas, roteiristas. Claro. Então, para onde nós iremos? O que dá para fazer com isso para que não vire um caos, né? Não se sabe. Então, tudo que está relacionado ao futuro da tecnologia, a gente não sabe. Né? Sim, e a autenticidade que vai se perder com isso, né? Porque como tu falou, tenho lá, vou escanear o ator e a voz dele. Tá, mas aí tu vai botar num papel daqui um pouco que o ator ele não gostaria de fazer aquilo. Talvez naquela proposta ele não se encaixaria e diria, não, esse filme eu não vou gravar porque não faz parte dos meus ideais, das coisas que eu acredito, mesmo que seja interpretando, sabe? E mesmo que seja legal, com um pedido pro autor, autorização do ator, para que mesmo como assim, acontece, pode né? ser feito pirata, ainda é pior, né? Aí vai longe. Para um lado que a gente não tem domínio nenhum. Como acontece a comercialização de vários shows de artistas, né? Pelo Claro. metaverso. Claro.
Não, mas eu acho que temos muito, então, a contribuir, né? Principalmente do lado da arquitetura. Sim, não, sem dúvida. Eu acabei não respondendo a tua pergunta porque eu fui para a questão mais assim, genérica. Mas, obviamente, assim, com toda a possibilidade de interação com o ambiente e entre pessoas, surgem muitas possibilidades de exploração. Na arquitetura, nós somos brindados com uma plataforma que pode ser muito vantajosa e passar conteúdos relevantes de uma forma muito facilitada, com um custo baixo, né? E de forma bastante legível, mesmo por um leigo, porque tu apresentar uma maquete eletrônica, tu apresentar uma imagem realista, como a gente tem condições de fazer, que substitui aquilo que um cliente teria que pensar na cabeça dele, facilita muito. Com certeza. Né? Agora tu imagina, tu passear, entrar dentro do quarto da pessoa e mostrar, olha aqui, ó, aqui vai ser tua cama, aí olha pra cá, aqui vai ser... Então, sim, tu tem, é muito isso vantajoso, com certeza. Os recursos que a gente pode explorar. Perfeito. Então, assim, agora um assunto aí pra gente tentar fazer uma polêmica, né? Já no primeiro episódio. Tu achas que essa queda que teve um pouco no mercado do metaverso se deu, assim, pela questão dos entusiastas do metaverso, assim, com aquela sede de descentralizar a moeda? Porque quando eu ouvi a primeira vez, né, de falar de metaverso, foi há 2 anos atrás também, mas eu só ouvi falar. E aí eu quis entender um pouco e ele me falava assim com tanto amor, ele era um entusiasta também, ainda é, com tanto amor, porque não vai ter, o governo não vai mais dominar a moeda, porque não sei o que. Eu ficava pensando, eu acho que isso não vai acontecer, mas fiquei pra mim, né, e estou esperando, né. Tu acha que foi isso que aconteceu? O que tu acha que... Eu vou dizer assim, dessa forma assim, primeiro, a área de finanças não é uma área que eu tenho conhecimento aprofundado, né? Mas pensando com a minha própria cabeça, eu acredito que deva ter tido influência. Eu acredito que sim, né? Então, antes que tu comentasse assim que já teria acabado o período do metaverso, olha, muitas empresas, quando viram que ficaria tudo centralizado, que a Meta estava investindo um monte e que ela já era uma empresa grande, né, e que isso poderia tirar de outras empresas, trataram de também lutar com as suas forças para garantir um mercado distribuído. Então, isso também é um fato que talvez tenha impedido chegar na velocidade que a Meta tinha expectativa, esperava que fosse, e ainda continua como uma coisa indefinida, que a gente não sabe bem para onde vai, né? A tecnologia já era conhecida, a tecnologia de representação de ambientes virtuais já era conhecida. Sim. O que foi incrementado, vamos dizer assim, foi tentar trazer isso de uma forma facilitada para que todo leigo pudesse fazer. Já existia uma rede, assim, um ambiente virtual, né, há 20 anos atrás, que fazia o mesmo que o metaverso faz, mas o propósito era diferente e era mais difícil de acessar, e principalmente a tecnologia ela tem que ser acompanhada, principalmente essa de visualização, ela tem que ser acompanhada de hardware, né? Os telefones eram piores, os computadores eram piores, e com isso a gente não conseguia reproduzir os gráficos com realismo. Sim. E com tudo que eles têm de possibilidade de nos mostrar, e teve que a tecnologia avançar para que a gente pudesse ter isso na palma da mão agora, entrar no celular e olhar o que a gente quiser, tá? Então, são vários fatores, mas eu, do ponto de vista mais da tecnologia, que é mais a minha área, eu diria que assim, as empresas, as grandes empresas, que estão interferindo mais para que isso não ande, pelo menos na velocidade que a Meta achava que ia ir. Não se sabe quanto isso vai durar, o que vai ser, mas a Meta investiu pesado, assim, produção de óculos, que aí sim, a imersão se torna assim, tu não está
olhando na tela do celular, tu tá dentro do ambiente, tu olha para cima e tu enxerga o que tu tem em cima. Sim, nós temos um espaço aqui com óculos, né? Isso. Ali o nosso espaço número 5 tem um óculos de realidade virtual, eu coloquei, e eles estão mostrando a entrada de uma casa, com uma sala, com a cozinha, entende? Tu te vê, ai, que bonita essa cortina de pé direito, ai, eu adorei o espelho orgânico, porque tem tudo ali, tu entendes? Então, realmente, a gente se sente dentro daquele espaço. E até porque as pessoas, que quando a gente apresentava um projeto, quando a gente ainda não tinha tantas renderizações, né? Só falando das renderizações, nem era esses 3Ds. As pessoas têm muita dificuldade de enxergar. Claro. E mesmo com as renderizações, às vezes as pessoas têm dificuldade e só enxergam depois que a obra já está quase pronta. Então as pessoas têm essa dificuldade, então tudo isso é para facilitar. Ferramenta, eu diria assim. De pros trabalho. arquitetos, complementando a tua pergunta, para os arquitetos eu diria que é uma ferramenta e que não precisa terminar, pelo menos da forma como a meta imaginava, talvez muito mais comercial em outro sentido, para vender mais coisas, equipamentos, para vender mais objetos virtuais e tal, mas para o que a gente faz, para vender o espaço, para vender a ideia, continua sendo uma excelente ferramenta. Né? Aberta à exploração. Então, acho que por isso ainda pode permanecer por sabe-se lá quanto tempo, né? Mas pela porta que abre de possibilidades. Muitas possibilidades. Vamos... Que venham mais. Exatamente. Vamos orar pelo equilíbrio, né? E para que esse projeto e para que tudo se eternize, que a gente consiga só trazer os lados bons, né? Os lados que valem a pena, né? Então, não sei se as meninas têm mais alguma consideração a fazer. Não, acho que é isso. Fico muito feliz de conseguir entender um pouco mais, porque nós ainda somos leigos, por mais que a gente trabalhe com um pouquinho dessa realidade virtual nos nossos projetos, né? Que a gente consiga acrescentar cada vez mais isso. Eu tenho as meninas que trabalham na minha equipe e eu digo como é fundamental que elas foram se formando depois de mim e cada vez elas têm mais conhecimento e trazem isso para dentro do escritório e somam de uma forma que a gente possa mostrar para o cliente cada vez melhor. Esses dias a gente tinha um cliente que queria enxergar um panorama. Então ele queria enxergar como um todo. Então a gente fez um panorama e a gente conseguiu mostrar ele entrando no banheiro. Era uma pessoa mais idosa, não tinha essa noção, não conseguia enxergar. Fizemos um panorama e ficou perfeito. Então é dessa forma que a gente vai agregando e melhorando o nosso trabalho. Isso, eu digo que para os alunos, né, que quando se tornarem profissionais, certamente o mundo já andou e eles têm que estar preparados para o mundo que eles vão pegar quando estiverem no mercado, né? E ainda na condição de aluno, que vários estagiam com outros, é a grande oportunidade deles também alimentarem antecipadamente esse tipo de coisa nos locais onde eles trabalham. Eles dizem assim, mas lá no meu escritório não se trabalha com esse programa. Disse, bom, mas então é hora de tu levar e mostrar. Somar, mostrar a importância de somar. Essa é a importância dessa atualização constante. Exato, eu não vou ir para a universidade e aprender só o que é trabalhado, porque senão quando eu sair para o mercado não vou ter... Sei que ontem teve uma discussão, eu não pude comparecer, sobre a tecnologia BIM, que também é uma área que eu trabalho bastante, e é bem isso, né? Então assim, se não tem alguém trabalhando com isso, vamos começar a trabalhar, porque já é lei, a partir agora de 1º de janeiro já começa a entrar em vigor uma lei de que todos os projetos de obras públicas devam ser produzidos em BIM e as pessoas ainda aprendem a usar o AutoCAD em aula, quer dizer, é uma ferramenta que não vai ser aceita para produzir projetos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que correr atrás do que vai ser usado. Esses alunos vão se formar e vão encontrar um mercado unicamente BIM. Se eles estiverem aprendendo CAD, eles vão estar fora do mercado. Perfeito. Então é isso. Tavani, tens alguma consideração? Eu só queria, na verdade, agradecer a presença do Ricardo, ilustre presença aqui, né? Para falar um pouquinho do metaverso, tão importante, fazer as considerações que tu fez, trazer clareza, né, pra gente, entender um pouco mais desse tema tão importante, tão relevante. E acho que é isso, bem o que tu falou, acho que resume bastante, né? A tecnologia tá aí para ser usada e a gente tem que usar da melhor forma possível. Eu queria só então, porque eu acho que eu falei bastante, mas nem
dei os devidos créditos. Na verdade, eu sou professor da universidade, que eu comecei falando, eu sou arquiteto e artista plástico formado, mas eu sou professor da universidade há 25 anos, né, na Universidade Católica, e faço parte do núcleo de extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo, né, que tem 3 áreas aqui que a gente está representando aqui na feira, e então é uma forma da gente, através da extensão, levar o nome da universidade. Que é nosso, mais uma vez citando aqui, um dos nossos maiores apoiadores, a Universidade Católica, que nos trouxe o Parque Tecnológico, né? Foi através desse link aí que a gente chegou e está sediando, né, o Parque Tecnológico, a nossa segunda Feira de Arquitetura e Bem-Estar, e estamos, assim, deslumbrados, assim como todos que vieram nos visitar, né? Deslumbrados não só pela feira, mas também, nossa, eu não conhecia que o Parque Tecnológico era tão bonito assim. E eu moro do lado. E eu moro pertinho. Pelotas tudo é perto, né? Mas, então, essas conexões de todos os lados, né? Não só do nosso lado, mas para vocês, para o pessoal da Católica, para o pessoal da Universidade do IFSUL, que está conosco presente também, e o próprio Parque Tecnológico, acho que todo mundo está ganhando, como a Catarina disse, nós somamos e agregamos, né? São conexões. Então, te agradeço muito, Ricardo, teres vindo, e aguardamos aí os próximos episódios do nosso ADcast. Muito obrigada!